Vidas destruídas por escolhas erradas. É verdade que você tinha 6 amantes ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Inseguranças e a pornografia como refúgio. Quando eu gostava de uma pessoa, era desprezada. Ou quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava. 20 anos na pornografia. Como que a coisa foi assim se agravando? Será que eles conseguiriam reconstruir suas vidas? Parecia que era a última oportunidade do mundo para eu me casar. Como se eu já tivesse assim uma idade que ninguém iria me querer. Eu casei achando que eu iria ter o sexo para eu fugir daquele problema, que era a pornografia. Pessoas quebradas sempre formarão relacionamentos quebrados. Nós vamos conhecer hoje um casal que tem uma história clássica e um exemplo sobre isso e como eles só conseguiram ser felizes no amor depois que eles se tornaram inteiros. Isso é um problema muito comum, Cristiane, que nós encontramos no nosso trabalho sempre com casais e com solteiros. As pessoas gostam ou querem se completar com uma outra pessoa. E elas ficam nessa busca de se completar. Tem que estar no relacionamento para se sentir completo. E mesmo estando em um relacionamento, não consegue se sentir completo. Hoje você vai entender por que isso. Nós vamos começar entendendo a história da Cibele. Veja só. Eu cresci numa família simples, 2 irmãs, eu era mais nova. E desde sempre nós presenciamos muitas brigas no relacionamento do meu pai com minha mãe. Com o tempo, essas brigas foram aumentando e passaram das agressões verbais para agressões físicas. Essa é a memória que eu tenho da minha infância. Mas a partir dali cresceu aquele vazio da presença masculina, da proteção do pai, da segurança que uma presença masculina traz dentro da casa. Então, eu cresci assim. O pai se tornou ausente, enquanto a mãe tinha que se virar para sustentar a família. Faltavam carinho e sensação de proteção, enquanto sobravam as inseguranças. Meu pai já assumiu um compromisso, se casou e seguiu a vida. Então, a gente teve uma infância, uma adolescência, junto com a minha mãe, bem difícil financeiramente. A situação se agravou quando a mãe descobriu que estava com câncer. Então, ela lutou por 10 anos, mas veio a falecer. Após o falecimento da minha mãe, eu quis pegar a minha vida e deixar no esquecimento. Eu inconscientemente procurava em relacionamentos ter essa segurança, ter alguém que me protegesse, mas era sempre frustrante e essa história se repetia sempre. Bom, Cibele e Leandro, bem-vindos ao programa. Obrigada. Vamos então entender aí como que pessoas que tinham vidas quebradas nunca conseguem ser felizes no amor. Começando com você, Cibele, como nós vimos ali a sua história, a sua infância, a sua adolescência, você, mesmo antes da morte da sua mãe, já teve, assim, uma certa dificuldade de formar relacionamentos. Por que aconteceu isso? Sim, os relacionamentos sempre eram dificultosos. Ou quando eu gostava de uma pessoa, era desprezada, não tinha aquele retorno, a retribuição do carinho, da atenção. Ou quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava, simplesmente enjoava, então não dava certo. Nunca era um relacionamento sério, né, que pudesse confiar, que fosse levar algo mais sério no futuro. Então, sempre foi assim, nada que eu pudesse levar à frente. Eu não me sentia segura no relacionamento e simplesmente não fluía nada. Então, sempre foi assim. A referência que você tinha de casa não era das melhores, né? Então, você, quando a sua mãe se foi, que era a única pessoa que você tinha como o seu porto seguro, quando ela se foi, aí que aconteceu? Logo após o falecimento da minha mãe, eu queria trocar de história, eu queria mudar de vida. Queria ter uma vida normal, feliz, construir patrimônio, família, coisa que eu não tinha tido até então, nem com a minha família. Então, eu me mudei de cidade, eu fui para um lugar onde eu não tinha pessoas de referência, eu não tinha familiares, eu não tinha amigos. Então, eu queria, a partir dali, arriscar para trocar, deixar a minha história em São Paulo e tentar uma vida nova lá em Florianópolis. Mamãe, o que
aconteceu na minha vida até aqui morreu junto com a senhora. A partir de hoje, eu vou ser uma nova Cibele. Uma nova mulher, numa nova cidade, com novos sonhos. Bom, a gente vai saber o que aconteceu daqui a pouquinho com essa sua mudança e o que realmente mudou e o que não mudou, né? E vamos agora primeiro conhecer a história do Leandro. Quem era o Leandro, como que a infância dele também afetou a vida adulta e os seus relacionamentos. A relação entre os pais era fria. Ele trabalhava e o tempo livre era dedicado à bebida. A mãe era doente, tinha epilepsia, o que dificultava o cuidado com os filhos. Eu não via meu pai beijando minha mãe, eu não via abraço, era uma coisa muito esporádica, não era uma coisa frequente. E havia muito palavrão, ou seja, era sempre um acusando o outro, isso foi você quem fez, a coisa está assim por sua culpa. Então, com isso, eu fui crescendo e achando que aquilo era um padrão. A história piorou quando a família decidiu se mudar para São Paulo. O meu pai, o problema que ele tinha com relação à bebida, aqui se acentuou. Meu pai começou a beber muito, a dormir na rua, muitas vezes não voltar para casa, e com isso ele começou a perder emprego, e bons empregos. Então, a nossa dificuldade foi muito grande. Eu tinha muita vergonha, porque para mim, muitas vezes eu ia para a escola e na hora da volta da escola, tinha uma praça entre a escola e a minha casa, que eu passava e o meu pai estava dormindo bêbado ali. Com tudo isso que eu cresci presenciando, eu não me viciei no álcool, mas muito cedo, com 12 para 13 anos, eu conheci a pornografia. E isso me acompanhou até os 33 anos. Como você via o alcoolismo do seu pai? Então, a partir do momento que nós viemos para São Paulo, quando eu olhava isso como um escape, né? Só que era um escape que não tinha mais controle. Muitas vezes eu tive que intervir numa briga dos dois, e briga de realmente para vias de fato. E eu tinha que tomar um partido. E eu sempre tomava o partido para defender a minha mãe. Tô com fome. O que tem de bom aí, mulher? Arroz, feijão e ovo. É de novo? Você só sabe fazer a mesma coisa? Mas é só isso que tem pra comer. Se você não bebesse tanto a ponto de perder o emprego, talvez a gente tivesse carne pra comer. Tá chamando o seu marido de vagabundo, é isso? Você nunca foi vagabundo. O problema é que você virou um bêbado. Sua boca mole. Eu vou mostrar que é o bêbado aqui. Não faz isso! Deixa a mãe em paz! Leandro, você então entrou na pornografia aos 13 anos de idade. Este foi um problema cada vez mais sério na sua vida até que idade? Na verdade, até pouco tempo, até os 33 anos. 20 anos na pornografia. Como que a coisa foi assim se agravando? Porque a curiosidade a gente entende. A maioria dos meninos, infelizmente, na escola, são apresentados à pornografia. Mas, em alguns casos, se mergulham. E você foi um desses que se mergulhou. Sim, eu pulei de cabeça. Primeiro, naquele momento que era curiosidade, e você tinha e não era fácil você ter acesso à pornografia. Há 20 anos atrás não era fácil. Então você tinha duas informações, eram revistinhas e VHS. Logo em seguida veio os DVDs e com o advento da internet, aí foi um abismo mesmo. Assim, ele não gostava que entrava no quarto dele. E aí, às vezes, eu mesma queria descobrir se tinha alguma coisa a mais, né, de errado, se ele estava fazendo alguma coisa assim que não agradava. Aí eu começava assim, mexer nas coisas dele. Aí eu descobri. Aí cheguei a ver umas revistas, cheguei a ver uns CDs de pornô, né? E eu não assistia mais, eu também não sou boba nem nada, né? Percebi que alguma coisa ele não estava bem. Mas fiquei quieta, não comentei nada com o pai dele, não comentei nada com ninguém, fiquei para mim. Porque aquilo me consumia um tempo e eu não percebi o que aquilo causava nos meus relacionamentos. Porque eu comecei a olhar para as mulheres, eu não tinha sentimento. Não tinha sentimento nenhum. Eu olhava, via um corpo e via a possibilidade de eu saciar a minha necessidade. Antes de você continuar, deixa eu falar com você que está em casa. Você é homem que tem o problema do vício da pornografia. Você é esposa que tem um marido assim, um filho assim. Você que conhece uma pessoa que está passando por isso. Se essa pessoa não está assistindo agora, ligue para ela.
mande uma mensagem para ela sintonizar agora na história do Leandro, porque ele está contando aqui como que a pornografia foi uma das principais desgraças da vida dele, incluindo na vida amorosa. Então, é um problema que pouca gente fala a respeito, tem coragem de falar, e é por isso que eu estou fazendo um parêntese aqui, para chamar a sua atenção, porque é um problema silencioso, mas é um problema muito comum, que está espalhado na sociedade. Então, a pornografia afetou a maneira que você olhava para as mulheres? Sim, 100%. Porque eu não pensava mais, não tinha sentimento. Primeiro, como eu falei, eu não tinha uma referência de romantismo dentro da minha casa. Com isso, quando eu mergulhei na pornografia, uma coisa que eu já não era romântico. E aí agora, com a pornografia, eu fui pulando de cabeça nisso. E uma coisa que você falou, eu tinha um vício e aquilo me sugava muitas horas, principalmente nas madrugadas, e ninguém sabia, eu não falava para ninguém. Porque mesmo eu sendo homem, numa roda só de homens, eu não me sentia à vontade para falar. Porque eu tinha vergonha. O Leandro ele era muito fechado, só que aí eu comecei a perceber os problemas nas atitudes, né? Aquilo de beber muito, coisa que ele não fazia, de elogiar a mulher na rua, coisa que ele não fazia, dar carona para a mulher, coisa que ele não fazia. Então eu achei estranho, até que quando eu descobri o problema, eu acabei cortando relações, né, com ele. Era uma coisa contínua. Então, com isso, mesmo depois de casado, quer dizer, quando eu comecei a ter problemas no meu casamento, eu passava, às vezes ficava algumas horas embaixo na sala sozinho, e casado eu comecei a comprar filmes ou ter acesso na própria internet de madrugada, quando a minha esposa estava dormindo. Então, eu já nem subia para dormir com ela, porque eu estava tendo um problema. Então, eu estava pensando em resolver o meu problema. E o que ela falava a respeito? Ela não sabia. Ela nunca descobriu? Não, nunca descobriu. É o que eu falei, eu não tinha com quem falar. Eu não comentava com ninguém. Primeiro porque eu tinha vergonha. Então, nós, quando começamos a ter esse tipo de problema, essa era a forma que eu saía para me aliviar. Era o seu escape? Era o meu escape. Só que isso no primeiro ano de casado. E isso foi os 5 anos de casado, que eu fiquei casado. Só que é o seguinte, quando aquilo já não mais saciava, foi quando eu fui para começar a trair. E aí, isso só foi aumentando, só foi virando uma bola que eu já não tinha controle. Quer dizer, da traição virtual você passou para a traição real. Então, para descrever o problema, você passava assim, em média, quantas horas, não sei se era toda noite, todo dia, vendo pornografia, interagindo com pornografia? Renato, quando solteiro, eu já cheguei a 9 horas da noite de estar no meu quarto e ficar até 3, 4 horas da manhã. Porque não era só vendo, porque você entra em salas de bate-papo que voltada para a sexualidade e trocas de imagens e tudo mais, e você não tem controle. Porque tá todo mundo ali interagindo com uma coisa que naquele momento está te saciando. Você perde a noção do tempo. Você perde a noção do tempo. Você eu já várias vezes de virar e de clarear o outro dia e eu e depois ir dormir. Quer dizer, aquilo até no outro dia para me levantava tarde, porque aquilo começou a me atrapalhar em vários aspectos. Dinheiro você gastava também com isso? Comprava e acessava sites? Anteriormente, com relação à internet, não mais. Mas antes do advento da internet, sim, gastava muito dinheiro. Porque comprava filmes e isso, sim, você gastava dinheiro. Mas com a internet, não. Então a internet ela foi um divisor de água, assim, mas para piorar a situação. Porque
em qualquer lugar eu tinha acesso à pornografia. E você pensava em parar? Você tentou parar alguma vez? Você teve consciência, isso está me atrapalhando, isso está me prejudicando? Sim, várias vezes eu tentei parar. E só que quando eu tinha qualquer tipo de problema com relação ao relacionamento, aquilo ali para mim era o meu escape. Então agora até, como você comentou, né, do meu pai, dele ter o escape dele na bebida, eu nunca tinha associado isso. E era o meu escape, quer dizer, a pornografia que logo cedo eu descobri, eu entrava naquilo e não tinha tempo. Se tornou o seu refúgio? Tornou o meu refúgio. Num momento, eu estava insatisfeito com o meu trabalho e ele tinha uma profissão, eu vi que ele estava tendo uma ascensão financeira e fui trabalhar com ele. A gente fazia uma venda, o proprietário era sequestrado. A gente fazia uma venda, não saiu dinheiro. E eu comecei a achar estranho e também comecei a perceber algumas atitudes do Leandro estranhas. Mas você se tornou muito mentiroso. A minha vida toda era uma mentira. A minha vida inteira era uma mentira. O meu casamento foi uma mentira porque eu construí ele na base da mentira. Então, quando eu quis resgatar, não tinha como. Primeiro porque eu não via em mim, eu não via credibilidade em mim mesmo. Então, tudo que eu prometia não valia de nada. Porque ela depois falou, poxa, você falou e agora, quer dizer, a minha palavra não tinha valor nenhum. Então, com isso, a pornografia e a mentira era recorrente. Ou seja, eu sempre, quase que todos os dias, eu contava uma mentira no meu relacionamento para poder encobrir ou esconder alguma coisa. E muitas vezes eu tinha que contar outra mentira para esconder aquela. Era tanta mentira que eu já não sabia o que era verdade e o que era mentira. A gente falava, vamos jogar bola. Aí ele não ia. Aí ele dava uma desculpa. Era uma mentira. E eu colocava algumas questões para ele entrar em contradição. E ele acabava entrando. Dá para imaginar o quão complicado ficou a sua vida amorosa. A gente vai mergulhar mais nisso daqui a pouquinho. Mas, Cibele, você, então, enquanto o Leandro nessa bagunça dele toda aí, cada vez pior esse fundo de poço, você voltou para São Paulo e você entrou em um relacionamento, você buscou um refúgio em relacionamento? Eu já conhecia essa pessoa e aí na época no MSN nós começamos a conversar. E eu já vinha quebrada de um relacionamento antes de Florianópolis. E aí ele logo já quis namorar, também quis se casar, quis assumir. Eu falei, peraí, eu acabei de vir de um lugar onde eu estava desamparada. Tô sem minha mãe, não tenho meu pai por perto, ele mora no interior. Então eu falei, eu vou abraçar essa pessoa que quer me assumir. Mas o que você via nele que já mostrava para todo mundo que não tinha futuro? Era bem instável, era assim, trocava de personalidade muito rápido. Os ciúmes, que no início a gente acha que é o quê? A proteção, ai, me ama, tá me amando, me quer por perto. Então, ciúmes excessivos, já não me deixava ir na casa da minha família e eu permitia. Então, assim, eram coisas que ele falava e eu permitia. Lucas, eu vou na festa da Gabi, depois vou dar uma passada na minha tia pra ver se tá tudo bem, tá? Sossega o faixa aí, Cibele. Isso é hora de mulher casada sair sozinha? Então só porque tá noite eu tenho que ficar trancada em casa? Eu prometi pra menina do trabalho que eu ia na festa dela. Eu te falei, você não falou nada. Agora não quer que eu vá. Não falei porque não precisava falar. Você sabe que eu detesto dessa coisinha de amizadinha com o coleguinha do trabalho. Olha, inventa pra essa Gabi que você tá com dor de cabeça, com dor de barriga, sei lá, inventa qualquer coisa. Porque você não vai sair daqui. Que saco, viu? Com 23 anos, em pleno século XXI, tem que dar satisfação pra marido. O que é, hein? É ciúmes. Eu? Ciúmes? Você que tem que criar vergonha na cara e parar de querer sair de baladinha sozinha? Você não pode me isolar do mundo. Eu sou casada sim, mas eu tenho família, eu tenho amigos. Tudo bem. Eu posso até deixar de ir na festa da Gabi, mas na casa da minha tia eu vou, eu tenho que saber como Você é surda ou o quê? Tá se fazendo de besta? Ninguém vai sair dessa casa. E mesmo assim você quis se casar? Sim, parecia que era a última oportunidade do mundo para eu me casar. Como se eu já tivesse assim uma idade que ninguém iria me querer. Então vocês se casaram. E aí como foi esse casamento? Você esperava um salvador, um resgatador?
O que aconteceu? Eu já vi os sinais, né, no namoro, no pouco tempo, eu já vi os sinais de desequilíbrio entre nós no relacionamento. Mas quando eu me casei, eu falei assim, bom, eu acho que agora vou me casar, eu vou dar o meu tempo para ele, vou fazer dele a minha prioridade máxima, então eu vou ter esse retorno, é certo? Então, eu me neguei completamente, esperando que ia ter o retorno no casamento, ou seja, que ele fosse me completar. Todo aquele meu vazio, eu apostei todas as fichas no casamento. O que eu presenciava no relacionamento dela, que me chamava mais atenção, era as agressões. Porque eu acho isso que... E a falta de respeito que ele tinha por ela, pela casa que eles construíram. Ele chegou a agredir ela psicologicamente ou fisicamente, eu já cheguei a ver, mas ela chegava a mandar fotos para mim, guardando, porque ele ameaçava ela coisas de vida, ou assim, ela temia por algo pior. E eu tinha vergonha de contar isso para as pessoas, eu tinha vergonha de dar um grito, porque eu queria continuar apostando que aquilo um dia ia mudar. Que tanto você mexe nesse telefone, hein? Tá de conversinha com as suas coleguinhas do trabalho? Ou com amiguinhos mais íntimos? Eu não tô de conversinha com ninguém. Tô jogando pra esvaziar um pouco a cabeça. Esvaziar a cabeça? Uma mulher burra que nem você tem o que pra esvaziar? 2 burros se entendem então, né, Lucas? Se não, pra que você tá comigo há 6 anos? Boa pergunta. Inclusive, eu acho que tá na hora de eu me livrar de você e das suas coisas e colocar na rua. E arrumar uma mulher mais inteligente. O que não tá difícil. Todos os meus amigos têm uma mulher muito mais inteligente do que você. Então vai atrás delas! Pega suas coisas e cai fora daqui! Quem você pensa que é pra me mandar pra fora de casa, hein? Lucas, me solta! Mulherzinha burra, indecente! Você tá me machucando! Ah, tô te machucando? Eu devia te dar uma lição pra você nunca mais esquecer. Mas não tem problema, a sua hora vai chegar. Você chegou a tentar engravidar também para ver se melhorava a situação? Sim, era uma moeda de troca, né? Usar a criança para ter dele a proximidade ou de obrigá-lo a estar ali comigo, perto, tendo contato comigo. Você nunca pensou em se separar, Sibeli? Não, assim, eu não queria o fim do relacionamento. Mesmo apanhando, mesmo sendo agredida emocionalmente, você sofreu ameaça de morte? Sim, sim. E mesmo assim... Já houve momentos em que se quebravam coisas, muitas coisas. Diversas vezes eu chegava em casa e as coisas estavam todas jogadas pelo chão e quem ia limpar, eu ia limpar. Porque assim, mesmo com tanto problema, tanta turbulência, eu queria arrumar uma forma de fazer aquilo dar certo, mas eu sozinha fazer dar certo. É bom, Renata, a gente parar um pouquinho, porque é importante falar que, às vezes, você está num relacionamento em que está tudo dando errado, né? Essa pessoa está fazendo tudo de errado no relacionamento. É até mais do que errado, é abuso, né? Abuso. Que é o que ela sofreu. Abuso mesmo, ela está maltratando, está te ameaçando de morte, está te batendo, está te maltratando, está quebrando as coisas em casa. Quer dizer, ela está fora de si. E você está ali tentando tentando ser a salvadora da pátria. Não porque eu não casei para se separar. Não casei para separar, eu vou ficar aqui, eu vou conseguir salvar. Aí você vai, às vezes tem um filho, 2 filhos, tentando ver se a criancinha, o bebê, vai mudar aquela pessoa. E traz mais um ser humano para o meio do sofrimento. Ainda bem que você não conseguiu ter aquele filho. Ainda bem, né? Mas isso é um erro comum que as pessoas cometem, infelizmente. Pessoas quebradas, quebrando seus relacionamentos e quebrando mais pessoas quando trazem filhos ao mundo sem ter um lar completo, um lar inteiro. Mas vamos voltar agora à sua história, Leandro, porque você falou que devido ao vício da pornografia desde os 13 anos, você como solteiro se envolvia por horas, ficava noites a fio aí vendo pornografia. É comum entre os homens pensar o seguinte: não, eu só uso pornografia porque eu não tenho namorada, não tenho uma parceira, não tenho uma mulher. Quando eu me casar, isso não vai ser mais um problema. Mas é um ledo engano isso, porque quando a pessoa viciada em pornografia se casa, ela descobre que ela não consegue mais desempenhar
com uma pessoa real. Ela precisa da virtual, ela precisa daquilo como uma droga, até mesmo para sentir desejo sexual pela outra pessoa. O que aconteceu com você depois que você se casou, em relacionado ao vício e ao relacionamento? Na realidade, os problemas que eu enfrentei no meu casamento, logo no começo, era o problema da adaptação, que é natural, mas eu já entrei num relacionamento tendo uma vida sexual ativa. E quando eu casei, isso diminuiu. Então eu casei achando que eu iria ter o sexo para eu fugir daquele problema, que era a pornografia. E aí quando eu casei, aí eu falei, não tenho sexo. Eu comecei a viver uma vida muito promíscua, porque só o relacionamento ou o ato conjugal ali não saciava. Então, eu não tinha um problema, conseguia desempenhar, mas eu voltava para a pornografia para ainda experimentar alguma outra coisa. Então, aquilo era ruim. Quer dizer, a esposa não era suficiente. Não era uma suficiente. Mulher não era suficiente. Não era suficiente. Sibeli, você teve uma situação semelhante no seu casamento. Exatamente, porque eu acredito que as pessoas escolhem esse meio ou esse método para melhorar o desempenho, para apimentar a relação. Então, algumas coisas extravagantes, como, de repente, fantasias que não lhe cabem bem, como não te respeitam, a própria roupa não te respeita, ou os vídeos que eram inseridos, assim, de certa forma, a gente até aceita, eu aceitava, para ver a melhora na pessoa, não do desempenho, mas do afeto. Só que o que você tinha era completamente o contrário, porque eu me recordo que eu me sentia muito pior, muito diminuída, ao ver que era necessário ter uma imagem de uma outra mulher, né, lógico, bem cuidada e tal, para ele sentir prazer comigo. Eu costumo dizer que a pornografia é uma grande propaganda enganosa, né? A título de apimentar a relação, ela joga pimenta nos olhos do casal. É verdade que você tinha 6 amantes ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, assim... Nessa época que ela descobriu? Nessa época que ela descobriu. Quando ela descobriu um caso. E uma coisa, Renato, todas as pessoas que eu me relacionava, todas, eram casadas. E eu sabia o que falo. Quer dizer, eu conseguia ser o romântico fora de casa, mas em casa eu não conseguia. Porque eu não me esforçava para ser um bom marido. Falando sobre isso hoje, como você se sente a respeito de ter feito isso? Renato, mesmo naquela ocasião que eu me relacionava com essas pessoas, por eu saber e carregar esse peso, só que era um remorso, não tinha arrependimento, porque eu estava sempre voltando a fazer. Eu me sentia sujo, mesmo eu sendo homem. Quando terminava o ato, eu tomava banho, que eu me esfregava, parecia que eu ia arrancar a pele. Chegava em casa, eu me sentia mal e aquilo ficava uma semana. Depois eu estava fazendo de novo. Então eu me sentia sujo. Não era orgulho para mim fazer aquilo. Mas eu encontrava brecha para falar, não, mas ela está dando motivo para eu... Quer dizer, eu usava ela para poder arrumar um motivo para fazer o que eu estava fazendo. E, na verdade, o problema não era ela. Ela tinha um problema, mas eu também tinha um problema. Quer dizer, você era um homem dividido. Completamente Uma parte dividido. de você justificava os seus atos errados e outra parte tinha nojo de si mesmo. Tinha, muito nojo. Eu muitas vezes, eu chorei, muitas vezes. Muitas vezes eu ficava debaixo do chuveiro, muito tempo, achando... E eu sentia o cheiro
o cheiro me incomodava. Depois do ato, meu cheiro me incomodava. E aquilo me causava uma repulsa, me causava nojo. Eu tinha nojo, muitas vezes eu tinha nojo disso. Mas eu não conseguia sair disso. Era uma coisa que eu ia alimentando, junto com a mentira, junto com a pornografia. E aquilo ali era viciante. Por quê? Porque eu só pensava em mim. Era eu tinha que me saciar, eu tinha que estar bem. Quer dizer, foram 20 anos. 20 anos. De vício na pornografia, 20 anos de mentiras, tantas mentiras. Você era um mentiroso compulsivo a ponto de nem mais lembrar do que era mentira, o que era verdade, que você falava. Exatamente. Que era uma mentira para encobrir a outra, para encobrir a outra, para encobrir a outra. Então a sua esposa, na época, descobriu a traição. Uma traição. E ela terminou ali? Então, nesse momento, como eu falei, embora o casamento já se arrastasse, eu não queria me separar. Ela já havia falado em separação muitas vezes, mas eu não aceitava separar. E com isso, e aí continuei, até que aconteceu duas situações. Ela pediu o divórcio e falou, não aguento mais, eu não quero, hoje eu estou voltando para a casa da minha mãe. O que está acontecendo? Para que essas malas? Cansei de ser traída, sabe? Já faz um tempo que eu vejo umas mensagens estranhas no seu celular. E você sabe, quem procura acha. Isso é bobagem, Canela. Cuidado. Porque nem todo mundo se vinga de infidelidade só com desprezo. Eu tô indo. Tchau. Você vai levar a sério essas mensagens? Camila! Cheguei em casa, ela estava montando as caixas. Eu não falei nada. Ela montou as caixas, perguntou se eu ia sair. Eu falei não. Ela falou, vou usar o carro para levar as coisas da minha mãe. E ela foi descendo com as coisas. E ali eu não estava pensando no meu casamento. Eu não estava pensando na minha mãe morrendo no hospital. E eu ainda assim continuei. E estava com uma pessoa, com uma das amantes, num determinado local. Eu falei, não, peraí, tem coisa errada. Eu preciso... Não. Eu falei, olha, vamos sair daqui, vamos sair. O que aconteceu? Eu falei, vamos sair daqui, eu preciso ir embora. Caiu a ficha. Ali a ficha caiu. É difícil falar ainda hoje, porque eu lembro como se fosse hoje. E eu cheguei naquela quarta-feira e eu falei assim... Meu Deus, eu preciso de uma chance. Eu não aguento mais essa vida. Eu falei, ó Deus, eu não quero o meu casamento. Eu nem quero que o Senhor não precisa curar minha mãe agora. Eu tô morto, eu tô podre. Minha vida tá assim. Eu gosto disso. Comecei a confessar. E naquele dia eu encontrei a força. Ali foi o recomeço. O renascimento do Leandro. Até ali foi o Leandro quebrado, aquele Leandro que já veio lá da família desintegrada, a família com pai alcoólatra, sem exemplo de carinho, viciado na pornografia por mais de 20 anos. Chega, cansei. E ali você percebeu um renascimento. Você, Cibele, de outro lado, paralelamente, estava também no fim do seu casamento. Como veio acontecer o fim do seu casamento? Já haviam alguns meses após a perda do bebê. Não chegou a evoluir, mas alguns meses, porque assim, o fato de ter engravidado tinha segurado só um tempo do que já estava no fim. Já não tinha mais conversa, sabe, nem como que está seu dia, nem bom dia, nem boa noite, nem por educação, já não havia. Então houve um episódio, mais uma vez, de ciúmes, e aí ele tentou novamente me agredir, ele me segurou aqui assim, então não chegou a deixar marcas, mas aquilo eu falei para mim assim, chega. Aí eu li sobre um relacionamento abusivo. Quando eu me coloquei, eu vi que eu me encaixava em todas aquelas pautas de relacionamento abusivo. Eu falei, bom, eu tenho que fazer algo, não é só insistir.
E eu fui buscar uma força espiritual, fui buscar uma força sobrenatural. Falei, olha, Deus, não quero mais a situação, preciso de um jeito. E aí, passado alguns dias dessa decisão, porque ali, de fato, eu tinha me decidido que eu não ia aceitar mais aquilo. Aí, de repente, quando a gente toma uma decisão, a postura muda. As suas atitudes e reações mudam. Então, ali era o fim mesmo. Ele tomou partido. Várias vezes já tinha tirado roupas e levado para a casa da mãe e voltado, mas daquela vez ele pegou tudo mesmo, juntou todas as coisas e simplesmente saiu. Pediu para eu assinar alguns documentos que eram de bens, assinei e eu, dentro de mim, eu falava assim, eu quero minha paz. Eu não queria chegar a esse fim, mas eu preciso da minha paz. Estamos conversando com o Leandro e com a Cibele, que contaram pra gente como, individualmente, eles cresceram como pessoas quebradas e foram fracassados nos seus relacionamentos. Cada um foi casado e o casamento chegou ao fim. E eles já tinham se conhecido na escola, na adolescência. Depois se separaram, tomaram cada um seu caminho, seu rumo e não cremos em destino, mas por obra divina, digamos assim, voltaram a se reencontrar. Mas antes desse reencontro, vocês tiveram de se reestruturar, de se reconstruir para que viessem a ser felizes individualmente e também no relacionamento. Começando com você, Cibele, como foi após o término do casamento, foram 6 anos, o que você fez para se reconstruir? Eu passei a me preencher com coisas que eram positivas, com as palestras. Aí, a partir dali, eu passei a viver a palestra. Você chegou às palestras que nós fazemos para casais e solteiros. Como você ficou sabendo, como você decidiu investir nisso? Foi um convite de uma pessoa que trabalhava comigo, mas aí esse convite ainda foi dentro do casamento. Eu participei de algumas, não insisti, porque eu queria o resultado na outra pessoa. Isso aí é clássico, você quer o resultado na outra pessoa, porque é mais fácil, né? Então, mas depois do fim do relacionamento eu estava sozinha, então eu não tinha que ver resultado de ninguém. Então eu busquei, eu participava como se fosse uma aula da faculdade. Eu anotava as coisas, eu passei a olhar para mim, o que eu fazia de errado. E aí eu deixei de ser a pessoa que apontava e eu falei, peraí, no relacionamento, onde não dá certo, onde não evolui, as duas pessoas estão erradas, sempre. Por mais que uma queira fazer mais certo que a outra. Então eu olhei mais para mim. Eu queria muito preencher, olhar para mim, deixar de me anular, coisa que eu fazia muito no casamento, e olhar para mim. Eu passei a olhar muito para mim, mas foi também de forma desequilibrada. Depois da separação dela, ela teve uma mudança muito drástica de comportamento. Porque na mudança dela, era egoísta, ela só queria saber dela, ela só queria saber de homens, e ela queria só atenção de homens, então ela quase não falava com a gente. Mesmo vindo nas palestras? Mesmo vindo, porque o ouvir não muda. O que muda é você praticar. Não adianta, você pode estar munido de todas as ferramentas que vão fazer dar certo, porque dá certo, hoje eu sei. Só que eu não queria praticar. Então, eu ouvia e praticava aquilo que me beneficiava, aquilo que eu queria. Você, quando a gente fala assim, você tem que se valorizar, você tem que pensar em você, você pegou isso literalmente, né? Mas assim, de uma forma egoísta. Então eu vou me valorizar e eu vou pensar em mim e aquilo que doía você não queria fazer. Era só o que você gostava, era o que era bom de fazer. É isso que você fazia. O que era mesmo bom. Vindo nas palestras. O que era bom, só o que era bom. Porque quando eu passei a viver para o meu corpo, a academia, então eu queria assim mostrar que eu poderia ter o valor que eu não tive no casamento. E de fato, você usa as armas erradas, então você tem a atenção errada. E eu tinha atenção. Às vezes... porque você estava querendo usar o seu corpo para provar para outras pessoas que você estava bem, né? Quer dizer, quando a gente fala que você tem que focar em você, que você tem que pensar em você mesma, que você tem que se valorizar, não é para se vingar de ninguém, não é para mostrar para ninguém que você é a tal, né? É para você mesmo se curar, para você estar bem, para então você começar
um relacionamento direito, né? Quer dizer, como vocês estavam quebrados, você se recompõe e agora você sabe entrar no relacionamento. E o que mudou em você? O que você começou a mudar dentro de você? Eu tive que parar de querer primeiro ter atenção exterior. Então, o primeiro que mudou foi a decisão de alcançar de verdade a minha paz interior. Eu tive que mudar os meus pensamentos, as minhas reações frente aos amigos, os lugares aonde eu ia. Eu deixei tudo de lado, as roupas que eu usava para chamar atenção. Eu mudei, eu fazia academia, eu deixei porque eu falei assim, isso está alimentando algo errado, embora nós temos que ter o cuidado próprio. E depois de quanto tempo que você levou a sério o que você aprendeu nas palestras, você conseguiu essa mudança, a nova Cibele? Não demorou muito, foi uma questão de 4 meses, porque assim, foi uma decisão verdadeira. Quer dizer, uma decisão, né? O que estava faltando era você decidir e fazer o que você estava aprendendo que tinha que fazer. Então, ali deu resultado, em 4 meses você reconstruiu a Cibele. O que eu percebi? Que aí eu já não precisava mais me esforçar para ser feliz, me esforçar para ter aquela paz que eu tanto buscava. Eu não precisava preencher com as amizades, com conversa o tempo todo no WhatsApp com alguém, toda hora tinha que ter alguém. Eu comigo mesma, eu estava bem. Estava completa. Estava completa. Não estava mais quebrada, incompleta, precisando de alguém para fazer você se sentir feliz. Tanto é que eu, de pronto eu não procurei nenhum relacionamento, porque eu vi que aquilo não ia me completar. Eu já estava completa. Aquilo poderia acrescentar. Então, eu me despreocupei com essa área, mas continuei investindo nas palestras. Enquanto isso, você, Leandro, também estava fazendo a sua reconstrução. Desde aquele momento em que você teve aquela noite em que você teve nojo de si mesmo, reconheceu que você era uma pessoa podre, segundo as suas próprias palavras, e decidiu, eu tenho que mudar. Você também encontrou ajuda nas palestras, independente da Cibele, você também seguiu por este caminho? Sim, eu naquele dia que eu tomei uma decisão, é o que ela falou, tudo parte da decisão. Naquele momento eu entendi que o meu casamento restaurado, minha mãe com a saúde restaurada, o Leandro não iria mudar. Então eu larguei de mão as outras pessoas e eu pensei que eu estava com um problema e eu tinha um problemão, porque naquele momento ninguém acreditava em mim. Então a decisão não foi assim, tomei a decisão por livre e espontânea vontade, não. Eu tinha que tomar a decisão porque senão a minha vida pararia ali. Então, eu não tinha outra opção. Mas eu tomei a decisão por mim, não para agradar ninguém. Eu falei, eu quero mudar. Ou eu mudo, eu prefiro morrer. Porque eu não quero continuar essa vida. A vida inteira eu estive dentro da igreja, da mesma igreja, ouvindo as mesmas palavras. Porém, eu absorvia, eu até apontava aos outros. Muitas vezes, gente que eu sabia que traía a esposa, falava lá, tá vendo? Fulano assim, assim, assim. Quer dizer, anos depois, eu estava fazendo a mesma coisa. Mas eu tinha uma bagagem religiosa, eu estava dentro da igreja, eu ouvia. E muitas vezes, quando alguém vinha me repreender, eu não aceitava. Porque eu achava, eu tinha o conhecimento. Eu tinha o conhecimento de como mudar a minha situação, porém eu não aplicava. E quando eu aplicava, eu queria ver o resultado para depois eu mudar. E não é assim. Então, quando eu cheguei decidido a mudar, a pegar tudo que eu havia aprendido, o que também não era nada bom, porque senão minha vida estava boa, que eu peguei tudo aquilo e coloquei na lata de lixo e falei, eu quero recomeçar, eu preciso mudar, eu quero mudar. Dali, daquela quarta-feira, que foi realmente a decisão, na quinta-feira eu iniciei as palestras. E, para minha surpresa, no primeiro dia de palestra, o senhor estava falando exatamente sobre isso, sobre a gente não olhar para trás. Ou seja, o que você fez até aqui, esquece, olha para frente. Então, recomeça. Então, daquele momento em diante, eu comecei a aplicar o que eu ouvi, mesmo não gostando. Mesmo não gostando, eu apliquei. E logo em seguida, começou aquelas 21 verdades. E essas 21 verdades, elas simplesmente veio para me bater em cada palestra.
Porque destruir cada mentira que eu... Quer dizer, cada coisa que eu cresci ouvindo, quer dizer, a música. Você pega uma música hoje que te faz fechar os olhos e pensar na pessoa que você ama. Pô, legal, mas quando você tá ruim com a pessoa, essa mesma música te faz chorar. Então, ora ela serve para te fazer sorrir, porque você tá bem. Mas se você tá mal, essa mesma música ela tem o poder de te levar pro buraco. E assim eu comecei a muitas coisas. E durante essas palestras, eu ouvi, era o confronto, né? Ou seja, sai da sua zona de conforto, você vai para o confronto e você vai ter que pensar o que você está fazendo. E aí eu comecei a praticar. Naquela decisão de mudança, eu precisei largar a pornografia. Então, cortei programas de televisão, diminuí determinados filmes, não filmes de pornografia, mas filmes que remetiam a isso. E eu fui cortando um a um. E aquilo foi me fortalecendo. E as palestras, elas vinham de encontro com isso. Então, eu confrontava com as minhas informações, eu falei, pô, isso aqui não serve de nada. E eu fui caindo uma a uma. Coincidentemente, a gente, agora, né, o meu processo foi exatamente 4 meses. Em 4 meses, eu percebi o que eu era, eu busquei a mudança e ali eu comecei. E aí eu percebi também a razão pela qual eu casei não foi a razão correta. Então, eu não desisti do meu casamento, simplesmente eu casei errado. Lá atrás, quando eu participei da palestra, muitas vezes era triste participar da palestra porque você achava que a palestra era para estar com alguém. E aquilo, na hora de chamar os casais para ouvir uma palavra um pouco mais à frente, aquele momento era horrível para mim. Mas por quê? Porque eu estava pensando em mim, era minha necessidade também ali, ouvindo a palestra. Dessa vez, não. Quando chamava lá na frente, que eu não estava com ninguém, não que eu desse graças a Deus, mas eu falava, poxa, eu estou bem. Eu olhava e falava, caramba, eu estou bem. Poxa, eu estou sorrindo. E nesse momento, eu estava em casa sozinho, no apartamento no qual nós compramos, eu estava sozinho, eu podia levar qualquer pessoa e eu não levei. Ninguém ia ver. Mas eu já tinha feito uma escolha. E foi aí que vocês se reencontraram? Isso era outubro, novembro, aí dezembro começou um projeto uma gincana, que a gente tinha que se comprometer a fazer algumas atividades. E isso em dezembro, mas isso não foi em dezembro ainda. Em dezembro, na terapia, muita gente a gente fala assim, o ano não termina sem aquilo que eu quero. E eu não queria um relacionamento. Eu estava extremamente feliz, como eu nunca fui na minha vida, sozinho. Tudo que eu não quero agora é relacionamento. Estou muito feliz. E aí, quando foi em janeiro, através dessa gincana, ela foi me oferecer um convitezinho e eu não podia de forma alguma comprar aquele convite. E eu fiquei constrangido. Eu acabei comprando aquele convite sem poder. Só que uma coisa, falei, meu Deus, o que eu falei? Eu estava com uns amigos ainda lá me esperando na lanchonete, eu cheguei com a cara assim preocupado, falei, o que foi? Falei, cara, acabei de perder meus últimos 20 reais, eu não tenho mais dinheiro, 20 reais. E aí, o que aconteceu? Eu falei, uma moça que estudou comigo ali, fiquei com vergonha de falar não, e eles começaram a dar risada. Só que uma coisa me chamou a atenção, o sorriso dela. Não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha nada. Ou seja, quando a gente está bem de verdade, a gente não precisa forçar aquele olhar 42 que para conquistar não precisava. Porque assim, eu sempre achei ele bonito, né? Desde o tempo da escola. Mas eu nunca me coloquei para conquistá-lo. Mesmo vendo ele várias vezes nesse mesmo local. Então, a abordagem ela foi bem sincera mesmo, e sem intenção alguma. E aí, a forma como ele chegou até mim foi muito diferente do que as outras pessoas, outros homens que tinham interesse em relacionamento, chegavam. Então, eu já sabia identificar. Primeiro que o que chamou a atenção dele não foi a maneira que você estava vestida, não foi uma parte do seu corpo que apelava para o sensual, foi o seu sorriso. E um sorriso de uma forma que cativou, né? Então aquilo ali já foi bem diferente, né, do que você estava acostumado. Eu acho que para ele foi bem até contraditório, porque o meu tipo de mulher assim, já não era o que agradava ele anteriormente. Então foi para contradizer mesmo tudo o que ele procurava antes. Que se era o externo, aqui
ele teve que quebrar isso. Foi exatamente, completamente diferente. Inclusive, eu comecei, acho que sincero demais o relacionamento, que eu falei exatamente isso. Eu falei, eu não sei por que o seu sorriso me chamou a atenção. Porque, esteticamente, você não era o perfil de mulher que eu me relacionei a vida inteira. Então, era completamente diferente, era tudo no... Quer dizer, você realmente foi mudado na maneira de olhar para a mulher, né? Porque você olhava para a mulher manchado por toda a sujeira da pornografia como um pedaço de carne. Exatamente. E ali você... Perfil, ele tinha aquele perfil estereótipo. Ele pensava naquela altura, com aquele cabelo, com aquele olhar, com aquela roupa, com aquele corpo. Quer dizer, é o que muitas vezes a pornografia também traz, né? Os homens verem as mulheres assim, elas têm que ter esse corpo assim, tem que ser desse jeito, né? E você vê que as mulheres, e tem muita mulher que não sabe que às vezes ela está tentando ter esse corpo, tentando ter essa aparência para ter essa atenção, e ela está se perdendo ali dentro. Quer dizer, ela está tendo essa atenção toda dos homens, mas ela está se perdendo ali dentro, daquela aparência linda por fora, né? O que me chamou a atenção nisso tudo foi a pergunta que eu fiz a ela com relação a qual que era o objetivo dela. E é por isso que eu até brinquei, né? 10 dias, mas não foram 10 dias. Mas quando ela me respondeu, era o que eu queria, eram os mesmos objetivos. E uma coisa, Renato, no meu casamento anterior, se tinha sonhos pessoais de cada um, mas não havia os sonhos conjugais. E a realização, muitas vezes, de um no relacionamento, quando eu não percebo que eu estou sendo valorizado, aquilo eu me sinto excluído. Então, o seu sonho não é o meu sonho. Então, quando a gente começou... Isso eu não tive. E hoje a gente conversa, então a gente tem o sonho pessoal, que é natural, o ser humano tem um sonho pessoal, sonho de cada um. Mas esse sonho pessoal, primeiro veio o sonho conjugal, porque agora nós somos um. Então a sua realização é a minha realização. Então os objetivos eram os mesmos, a gente não queria mais errar. A gente tinha proposto e falou, não, eu sei o que eu quero. Eu estava feliz e até então não era o motivo uma pessoa, mas foi aquilo que eu fui buscar. A gente conversou bastante, iniciamos, mas você vê, eu peguei um erro lá de trás e as orientações da palestra, desse grupo de mulheres, do cuidado especial com a mulher, consigo mesma, e eu parei e falei assim, bom, eu estou conversando com um homem, uma pessoa do sexo masculino, isso não é uma amizade, então... No momento assim que eu percebi que a gente estava conversando bastante, embora não fosse nada relacionado ao sentimental, não tinha sido, mas eu falei, olha, deixa eu te perguntar, onde você quer chegar com essa conversa? Então foi em pouco tempo, porque eu já não queria errar de novo. Eu já sabia tudo que eu já tinha me enganado, me iludido. E eu sabia do meu valor, eu sabia o que eu podia conquistar. Embora as pessoas falavam assim, você já está com quase 30, vai ficar para titia. Eu já tinha uma confiança interior de que eu não tinha que ter pressa. Então, eu falei para ele, olha, e aí, onde a gente quer chegar com isso? Então, nós continuamos conversando para nos conhecer. E aí, teve a decisão do namoro e de levar algo mais a sério. A primeira coisa que eu fiz, depois dessa intimação, ela falou assim, aí, o que vai levar a isso? Eu falei assim, olha, eu não quero errar, a gente não tem... E eu também não queria amizade com uma mulher. Então, quando a gente falou, vamos se conhecer, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar os meus pais. Falei assim, ó, aqui, ó, a Cibele, a gente está se conhecendo, assim, assim, assim. E não tinha beijo, não tinha... Mal pegava na mão, porque a gente queria tudo assim, sem pressa alguma. E vocês aprenderam o que é realmente namorar para definir se aquela pessoa é para você se casar. Porque as pessoas namoram hoje
e vão totalmente pelo sentimento, pelo coração, pelas motivações erradas, se casam e depois se arrebentam lá na frente. Tá? Mas vocês aprenderam através das palestras o que é um namoro. E quando você faz a coisa certa, não demora muito tempo para você decidir, olha, não é para mim, ou então é para mim, vamos nos casar logo. Vocês tomaram essa decisão em quanto tempo? Há um pouco mais de 3 meses de namoro. Foi 3 meses. Bem 3 rápido. meses. Para quem não estava procurando nada, né, não querendo nada, bem feliz, né? E hoje estão casados há quanto tempo? Fez 7 meses. E a gente começou a acontecer com a gente, ou pessoas próximas da gente, exatamente o que a gente tinha passado. Aí eu entendi o que estava acontecendo ali. Então, com todos os... Claro, se eu pudesse voltar, eu não queria passar o que eu passei, até porque eu fui o causador. Então, não fui nem vítima de nada, eu fui o causador de tudo isso. Mas hoje a gente consegue entender. E quando a gente se aproxima, até olho para ela e falo, poxa, a gente passou isso. Tá vendo? A gente hoje tem a bagagem do que a gente passou de ruim, não que isso influencie no hoje, mas a gente olha e fala, pô, não quero voltar para lá. E como é que está o casamento de vocês? 7 meses, e aí? Eu acho assim que, de verdade, cada vez que passa fica melhor, porque nós nos casamos já com uma expectativa assim, não, vai ser tudo perfeito, pelo menos era a minha, vai ser perfeito, porque já tinha errado, eu sabia como que eu não deveria fazer, então ele tem o mesmo objetivo, a gente quer fazer dar certo, vai ser maravilhoso. Mas não é assim, são 2 pessoas, são 2 pensamentos, criação. Então, cada vez que você vai tendo a disposição, que é algo que nós temos, disposição de fazer o certo, de olhar um para o outro, de ceder, de ouvir, isso vai se misturando e ficando cada dia melhor. Fica ao contrário, cada dia que passa fica cansativo quando se não pratica, porque as pessoas acham que amor é o que você sente. Mas o amor é o que você constrói, é o que você cede, é o que não é egoísta. Quer dizer, vocês hoje estão inteiros, como indivíduos, e por isso têm um relacionamento inteiro. Vocês foram reconstruídos como pessoas que viveram vidas quebradas, por aí 30 anos, 30 e poucos anos, no seu caso, e hoje estão bem porque foram reconstruídos. E é isso que nós queremos deixar de recado aqui para você que está em casa. Nós estamos começando um novo ano e é comum nesta época do ano as pessoas pensarem, eu vou para a academia, eu vou investir no meu corpo, eu vou mudar a minha aparência. Elas pensam, eu vou mudar de emprego, de carreira, eu vou fazer um curso para me aprimorar, para estudar. Eu vou mudar de cidade, tem aí uma proposta, eu vou mudar de país, eu vou mudar de estado. As pessoas pensam normalmente nas mudanças sempre olhando para o exterior. E muitas vezes o interior fica quebrado, permanece quebrado, que era o que a Cibele e o Leandro fizeram por quase ou mais de 30 anos na vida deles. Mas quando eles olharam para dentro de si, reconheceram que eles estavam mal, eles estavam quebrados e precisavam ser reconstruídos, não demorou 4 meses para que isso acontecesse. E por isso hoje eles podem contar e viver uma história de amor real, que eles nunca conheceram antes. Assim como a palestra para casais e solteiros que Cristiane e eu fazemos ajudou este casal, ajudou a eles e depois os formou como casal, essas palestras também poderão ajudar você. E nós queremos convidar você para começar o ano de 2017 bem, começar certo e já participar nesta quinta-feira da palestra com a gente. Às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, ali no Brás, 5 minutos da Marginal Tietê. Tudo gratuito, amplo estacionamento e creche para os seus filhos. Comece 2017 novo, de fato. Nós desafiamos você a fazer esse investimento em si. E lembrando, quando a gente fala em investimento, é investimento de tempo. Não é de dinheiro, que as palestras são gratuitas, tá bom? Leandro e Cibele, muito obrigado. Obrigada. Pela história de vocês. Continuem aí, estão em lua de mel, né? Literalmente. E continue por muitos anos. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Dando exemplo que é possível mudar. Sim. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.
Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com.